ESG pra valer, com Aline Cardoso. E hoje também com Cristiano Panvec. A discutir esse conceito, a levar a você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, um pouquinho mais sobre esse conceito que tem tomado aí a sociedade, as empresas, o mundo, né, de modo geral. E a gente passa a ter essa discussão, já há alguns dias já está conosco aqui na programação da Rádio Bandeirantes, a Aline Cardoso, conosco também aqui no Jornal Gente. Aline, tudo bem? Olá, Cris, tudo bem? Olá, ouvinte. Uma alegria estar aqui com a Rádio Bandeirantes, essa nova iniciativa que tem ido bem nos últimos dias, né? É essencial, né, discutir esse tema, né, Aline? Super importante, ainda mais que a gente vive um momento, né, sensível, estamos todos tocados com a questão do Rio Grande do Sul e com tantos outros desafios. Então é importante a gente mostrar para a sociedade de onde vêm os problemas e quais os caminhos para a gente lidar com eles. E a ESG tem a ver com tudo isso, né? Com certeza. Bom, aos sábados aqui no Jornal Gente, a gente sempre vai ter um convidado especial para a gente discutir esse tema. E a gente recebe, neste sábado aqui na Rádio Bandeirantes, o Carlos Pereira, ele que é CEO do Pacto Global da ONU, Rede Brasil, está conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Carlos, seja bem-vindo, tudo bem? Oi, Cris, tudo bem, tudo ótimo, obrigado aqui pelo convite, você, Aline, e uma alegria estar aqui com vocês e com todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, que está sempre no meu dial. Carlos, muito obrigada por aceitar o convite. Não foi por acaso que nós escolhemos você para ser o primeiro entrevistado dessa coluna. Nessa Semana do Meio Ambiente, no dia 5, nós comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente. Meio ambiente também tem a ver com ESG, né? O E de Environment, ambiental. E o Pacto Global é um ator fundamental no tema de ESG. 20 anos atrás, junto com o Banco Mundial, inspirados lá pelo Kofi Annan, secretário-geral da ONU, vocês estiveram na origem deste tema, né, desse conceito. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre o pacto que tem empresas também ao seu lado, como funciona o pacto e como é o ESG para vocês, qual é a visão do pacto sobre o ESG? Claro, obrigado, Aline. Olha só, o Pacto, ele é a iniciativa voltada ao setor empresarial das Nações Unidas, né? E o que a gente faz ali, você conhece bem, falando para os nossos ouvintes, temos ali o foco em empresas, mas trazemos também, e foi daí inclusive que a gente se conheceu, governo, sociedade civil, para debater, mas o nosso objeto de trabalho é o setor empresarial, são as empresas, né? E quando o Kofi Annan, ele pensou o pacto, você que mencionou o secretário-geral, ele pensou por quê? Porque a gente estava naquele momento ali, final da década de 1990, onde a gente estava com algumas violações de direitos humanos, né? Muito ali por conta de empresas do setor têxtil, né? Então a gente se lembra, né? A gente que é mais velho, a gente se lembra ali de, enfim, várias empresas no setor têxtil passando por esses desafios. Trabalho infantil, trabalho com a escravidão. E o Kofi Annan entendeu que, assim, não era só apontar dedo que ia adiantar, né? A gente tinha que trazer a liderança empresarial para perto, né? Então, daí veio o surgimento do Pacto Global. Em 99, ele faz uma fala bem emblemática no Fórum Econômico Mundial, que ele diz, então, que nós, nas Nações Unidas, convidamos vocês, líderes empresariais, para estabelecermos um pacto global fundamentado em princípios e valores universal para darmos uma face mais humana ao mercado. Essa frase emblemática dele, e aí, então, em 2000, a gente lança o Pacto Global. É só para entrar no ESG, se me permite, claro. O pacto estava indo bem, Kofi Annan estava feliz, mas falou, olha só, queremos mais empresas do setor financeiro também, né? Então foi daí que teve essa demanda que você bem comentou, para o Banco Mundial e para o Pacto Global, para buscar estabelecer uma iniciativa, ferramentas para que a gente trouxesse o setor financeiro. E aí o acrônimo ESG. Então, ali em novembro de 2004, a gente lança essa, não só publicação, mas essa que deu origem à iniciativa do PRI, que são os Princípios de Investimento Responsável, né?
E nessa publicação e iniciativa, então, a gente fala em fatores ESG, né? Qual que era o objetivo ali, gente? As empresas sempre olharam seus fatores de riscos financeiros atrelados a questões consideradas tradicionais. Inflação, enfim, e vários outros temas. A nossa proposta naquele momento foi que elas passassem a considerar questões sociais, ambientais e de governança, né? E aí, só para não ficar tão etéreo, quando a gente fala em questões de governança, a gente fala, por exemplo, vários casos que a gente teve Brasil e no mundo como um todo, né? Isso aí não é uma coisa específica do Brasil, inclusive os países mais desenvolvidos, com relação a empresas que se colocam em atos de corrupção, por exemplo, né? A gente sabe que isso é prejudicial para o mercado e vai acabar sendo prejudicial para aquela empresa, por mais que ela tenha um ganho imediato, né? Questões ambientais, você bem lembrou do Rio Grande do Sul, então a gente pode ver toda a problemática que as empresas estão vivendo hoje em dia, né? E aí, não só as que estão diretamente atreladas, né, como, por exemplo, o setor de seguros do Brasil, que aconteceu no Rio Grande do Sul, vai deixar o seguro mais caro para todo mundo, não só lá, mas no país como um todo, né? Então fica a pergunta, né, as empresas estavam preparadas para esse tipo de evento de crise climática, né? E a questão social, como eu comentei, não só isso, mas eu poderia, já que eu já mencionei, a questão dos problemas que a gente tem com violações de direitos humanos, né? Isso aí, é claro, é uma bomba no colo de qualquer empresa, né? Para além da questão, claro, moral, tem uma questão atrelada de reputação muito forte. Não, eu acho essa sua explicação foi excelente e dá para entender, né, Cris? Por que tinha que ser o Carlos aqui, o nosso primeiro entrevistado. Eu acho que essa abordagem mostra que as empresas, elas podem ser parte da solução, né? Elas não são, elas até podem ter algum tipo de prática ou alguma coisa que precisa ser ajustada, mas ao ajustar, elas passam a ser parte da solução. Então, é muito importante esse engajamento. E eu vi atualmente, recentemente, na página do Pacto no Brasil, Carlos, que o Brasil, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, é o segundo em quantidade de empresas que aderiram ao Pacto. Então, eu queria entender realmente o tamanho, né, desse conjunto, dessa rede do Pacto no Brasil hoje. E também o perfil dessas empresas. São empresas pequenas, grandes, médias. Como tem sido a adesão das empresas brasileiras ao pacto e, claro, ao conceito ESG. Aline, muito forte, né? Eu sempre desconstruo uma coisa que a gente sempre tende a pensar que no Brasil as práticas são menores, né? Menos estruturadas. Não são, tá? Quando a gente fala em sustentabilidade corporativa, ou seja, olhando as empresas, a sustentabilidade das empresas aqui não é inferior à sustentabilidade nas empresas dos países desenvolvidos, tá? Você sempre tem, claro, uma nata de empresas que conseguem olhar com mais clareza o tema e conseguem perceber mais claramente não só os desafios, como você colocou, mas as oportunidades também colocadas nos temas, né? E depois você tem ali uma camada grande de empresas que vão seguir legislação. É assim em qualquer lugar do mundo, tá? A gente pode falar da Suécia, Japão ou Brasil, né? Então, que a gente tenha claro isso. E o pacto aqui no Brasil, o movimento da sustentabilidade no Brasil é muito forte, tá? Então, o pacto, como você bem disse, no Brasil, segunda maior rede do mundo, a gente está em 160 países, então veja a importância disso. No entanto, uma coisa mais interessante ainda, eu particularmente a gente persegue ter mais e mais empresas, né, para que o movimento cresça, sempre na perspectiva de pegar na mão das empresas e caminhar conjuntamente, nunca de apontar o dedo para ninguém, e sempre na perspectiva de que se tem, sim, muita oportunidade ali, né? Então, corrigindo alguns desvios e buscando as oportunidades, a gente melhora a competitividade das empresas que estão aqui no Brasil. Então, é por essa perspectiva. E aí, só para exemplificar, hoje, o principal programa do Global, que, de novo, vai para 160 países, é um programa que foi copiado nosso aqui do Brasil, né? Que o nosso aqui a gente chama de Ambição 2030,
e lá fora eles chamam de forward faster, né? Ou seja, avançar mais rapidamente, que é um movimento, então, no qual as empresas aqui no Brasil, elas, ali no âmbito do pacto, definiram metas dentro de vários temas, são 10 movimentos aqui no Brasil, para que a gente alcance até 2030. Antes de falar dos desafios, né, que você citou e que a gente sabe que existem, eu queria falar de uma oportunidade impressionante, incrível, muito bacana, que é o Brasil no tema ambiental como uma grande potência, né? Nós somos líderes em biodiversidade, nós somos líderes em energias renováveis. Então, eu acho que você já disse que a adesão é grande, mas eu queria entender como que você vê essa questão do Brasil como uma potência ambiental, poder puxar a agenda mundial. E, claro, não posso deixar de dizer, até porque a gente esteve junto na COP em Dubai no ano passado, como você vê também a COP 30 na Amazônia. Claro. Tem aquela famosa, né, frase do Roberto Campos, né, não Neto, e que fala, então, de que o Brasil não pede uma oportunidade, pede oportunidades, né? Eu fico muito preocupado que a gente perca mais essa, tá? No entanto, tenho certeza que não vamos. E me explico aqui. Como você bem comentou, né, se a gente vai ter uma economia zero em carbono em 2040, 2050, globalmente falando, tá? Ou 2060, não tenho tanta clareza, mas que isso vai acontecer, com certeza vai, tá? E isso passa necessariamente pela, claro, a meta que se tem no Acordo de Paris é que a gente reduz em 46% as emissões dos gases de efeito estufa na atmosfera, globalmente, em 2050 a gente zere, tá? É ambicioso. A gente só vem aumentando as emissões desde o Acordo de Paris, mas, de novo, se vai acontecer em 2050, 60, 70, não sei, mas vai acontecer. E isso passa principalmente pela redução das emissões em energia, tá? E quando eu falo energia, incluo aqui transporte. 80% das emissões do mundo, elas são em energia, produção de energia, incluindo o transporte. Tá? Então, o mundo necessariamente precisa do Brasil, precisa de toda a tecnologia que a gente desenvolveu nas últimas décadas em biocombustíveis. Ninguém fez o que a gente fez no Brasil. Tá? Por isso que é uma coisa que eu digo sempre, e aqui digo aos ouvintes da Rádio Bandeirantes e a vocês, que assim, não se enganem dessa coisa assim, o Brasil tem uma vocação natural, né? Tem, é verdade, né? Então a gente tem aqui, além de um território muito vasto, uma insolação muito forte, né? E, claro, também um solo que não é dos melhores, né? Muita gente se engana achando que o solo brasileiro é incrível, não é tão assim, mas enfim, mas um solo bom também, né? Agora, peguem o exemplo do etanol, gente. Vários países produzem cana-de-açúcar, tá? E, no entanto, e muitos países desenvolvidos também, lembrando que suas colônias produziam, né, nunca conseguiram avançar no etanol como a gente avançou. Hoje a gente tem, você vai botar gasolina no teu carro, 27% etanol. Você vai botar diesel no seu caminhão, 12% é biodiesel. Então ninguém conseguiu fazer isso, né? E para além disso, claro, que a gente bem sabe, quando a gente pega energia elétrica no Brasil, é energia, não só elétrica, tá? A de combustíveis também, mas a elétrica é 90%. O ano passado bateu 93% de renovável. Maravilhoso, né? maravilhoso. E a gente se lembra, as nossas hidrelétricas, a gente se lembra também o nosso parque eólico, que é um dos maiores do mundo, e também cada vez mais energia solar, né? Então, para concluir, assim, necessariamente a gente vai precisar lançar mão de todas essas tecnologias, né? E além disso também lançar mão de coisas como, por exemplo, hidrogênio verde, ou uma outra coisa, uma oportunidade que está colocada aí que é maravilhosa, e eu tenho certeza que a gente não vai perder essa, é com relação ao combustível sustentável de aviação, né? Sim. E também o marítimo, né? São setores que, para além desses acordos internacionais entre países, como a COP, né?
a gente, ou né, os tratados que são colocados, esses setores eles têm metas já, ou seja, datas definidas para redução de emissão de gás de efeito estufa, né? Eles vão precisar desses combustíveis e necessariamente o Brasil vai ter que fornecer. Ô, Carlos, só para a gente fechar, estava dando uma olhada geral aqui nos números do monitoramento do Observatório 2030 e dá para a gente observar que estamos avançando, né, nessa questão de aplicação de muitos aspectos do conceito ESG. Mas é claro que alguns, mais do que outros, a gente precisa de uma atenção maior. Você consegue dar uma listada para a gente rapidinho? Sem dúvida. Olha, a gente tem vários desafios, né? Por exemplo, apesar da questão climática ter avançado muito na adoção de novas tecnologias, por exemplo, seja para redução de emissão de gases, seja para adaptação, mas a gente não está na mesma velocidade que a crise climática está, né? Isso é evidente. A gente está vendo aí o Rio Grande do Sul agora. Então, está muito claro isso, tá? A gente tem que acelerar. Então, esse é um ponto, é uma questão existencial, né? Isso não sou eu quem fala, só que trabalho com isso há tanto tempo, mas a gente vê, sei lá, a gente pode pegar aqui o ex-presidente Obama, que ele tem uma fala nesse sentido, né? Que a crise climática é a maior crise que a humanidade já passou, né? Então, a gente precisa se mobilizar, mas a gente pode falar também de outras figuras, como o presidente Lula também está cada vez mais claro na fala dele, enfim, políticos de vários espectros aqui, né? Para além disso, claro, a gente tem alguns desafios que são estruturais, né? E esse sim, talvez um pouco mais no Brasil do que em países em desenvolvimento, como questão de gênero e questão racial, né? Então, só para citar rapidamente aqui, a gente sabe que temos 52% da população brasileira de mulheres, né? 56% de pessoas negras. E, no entanto, quando a gente vai para a liderança empresarial, a gente está falando aqui em aproximadamente, vamos arredondar para cima, 90% de homens brancos, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, mulheres negras, que fazem, então, 28% da população brasileira, elas são 0,4% da liderança empresarial, né? E isso mostra, claro, toda uma questão estrutural do Brasil, e isso mostra também que a gente está perdendo muita oportunidade. Tem muitos estudos aí, né, de organizações mais progressistas ou mais conservadoras que mostram que a diversidade de raça e de gênero, elas são muito positivas, inclusive para aumento de receita das empresas, dado inovação, dado melhor ambiente de trabalho, etc. Carlos Pereira, CEO do Pacto Global da ONU, Rede Brasil, conosco nesse ESG para valer aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes. Carlos, foi um grande prazer tê-lo conosco neste sábado. Seja sempre muito bem-vindo. Até uma próxima. Até uma próxima. Muito obrigado. Agradeço o convite. Estou sempre à disposição. Carlos, muito obrigada. A gente podia ficar horas aqui conversando. Eu adorei que você terminou aí com S. Acho que deixa aí um gostinho de quero mais para a nossa próxima entrevista. Muito obrigada. E sigam com a Rede Bandeirantes, porque ESG tem que ser para valer. ESG para valer você acompanha aqui na programação da Rádio Bandeirantes, segundas, quartas e sextas, no Pulo do Gato, no Bandeirantes Acontece. Semana que vem de novo aqui no Jornal Gente. Até lá.